Boa noite! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos então ao nosso momento, Moradas de Teresa d'Ávila. Sejam bem-vindos. Boa noite. Deus proteja. Boa noite, em Lisboa. Deus abençoe, Tyson. Ei, Ilma. Ei, Gregório. Oi, padre, sua bênção, tudo bem? Tudo na paz, e com você? Graças a Deus, tudo em paz, né? Tem Ah, gente que já bom. dizendo que está acompanhando de BH aqui, viu, padre? Oh, que bênção. Peço Tudo bem? oração para a minha mãe idosa, está agora no hospital. Deus abençoe, proteja, Geira, Maria das Graças, que maravilha. Então vamos ao nosso quinto poema, né? Sim. Nós deixamos uma parte aqui. Roubastes meu coração, minha irmã, noiva minha, roubastes meu coração. Com o só dos teus olhares, uma volta dos colares. Que belos são teus amores, minha irmã, noiva minha. Teus amores são melhores do que o vinho, mais fino que os outros aromas. É o odor dos teus perfumes. Teus lábios são favo escorrendo. Ó noiva minha, tens leite e mel sobre a língua, e o perfume de tuas roupas é como o perfume do Líbano. És jardim fechado, minha irmã, noiva minha. És jardim fechado, uma fonte lacrada. Teus brotos são pomar de romance, com frutos preciosos, cachos de hena com nardos, nardo e açafrão, canela, cinamomo e árvores todas de incenso, mirra e aloés, e os mais finos perfumes. A fonte do jardim é poço de água viva, que jorra descendo do Líbano. Desperta, vento norte, aproxima-te, vento sul, soprai no meu jardim para espalhar seus perfumes. Entre o meu amado em seu jardim e coma de seus frutos saborosos. Já vim ao meu jardim, minha irmã noiva minha, colhi minha mirra e meu bálsamo, comi meu favo de mel, bebi meu vinho e meu leite. Comei e bebei, companheiros, embriagai-vos, meus caros amigos. E vamos à segunda parte. Das quintas moradas, né? Ô, padre, gostei muito dessa porque tem muito sobre jardim. Você sabe que eu gosto muito do jardim, né? Do jardim celestial perfeito, que é Maria, né? Que é o do livro, né? Então acho que hoje vai falar tanto do amado e da amada, né? Principalmente no capítulo 4, né? Então é bem propenso esse tema aí, né? Sobre aquele que entra no jardim, né? Meu amado, minha amada. Então, acho que é essa a experiência da alma com Santa Teresa, né? Que à medida que cada morada vai avançando, mais a alma vai conhecendo o amado, né? Mais a alma vai se enamorando, né? O bonito da experiência de Teresa, né? É esse, né? Mais a gente vai adentrando as moradas, mais a gente vai se encantando e vai querendo se entregar ao amado, né? Eu acho que o bonito é esse, né? Eu acho que é muito lindo essa experiência de Teresa, né? De ir
para águas mais profundas, né? Como diz o Evangelho. Muito bonito. E aqui ela começa nesse capítulo 3, né? Continua o mesmo assunto, dirá Teresa. Fala de outro modo de união que pode alcançar a alma com o favor de Deus. O quanto importa para isto o amor ao próximo é de grande proveito. É de grande proveito o amor ao próximo. Então, o amor a Deus tem que passar por esse caminho tão difícil, às vezes, né? Que é um exercício diário, né? Que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, mas não tem outro meio a não ser adentrar, né? Deus passa por esse caminho. E ela vai bater muito nisso, essa terceiro e quarto capítulo das Quintas Moradas, ela vai insistir muito nisso, né? Nesse amor ao próximo. Inclusive, ela diz o seguinte, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. Ela faz muitos alertas, né? Ela fala para a gente não andar descuidado depois da gente receber, às vezes, tanta graça que a gente recebe durante a nossa vida, durante a nossa experiência com Deus, mas a gente não deve se sentir seguro por causa disso, gente. Justamente porque ela diz, né? Se a alma for descuidada em sua vida e desviar-se do caminho do céu, que é a observância dos mandamentos. O que ela chama de observância dos mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então a gente vai falar muito da caridade fraterna, como o padre diz aí, porque ela diz exatamente isso. Por que ela fala isso? Eu achei interessante, padre, que ela diz assim, ela diz, quantos haverá que chamados pelo Senhor ao apostolado e à comunicação divina, como Judas, ou escolhidos para reis como Saul, depois vem a perder-se por sua culpa. Daqui tiraremos, irmã, esta conclusão. Para não nos perdermos como estes, antes de ir merecendo mais e mais, a segurança que pode haver é obediência e retidão no cumprimento da lei de Deus, né? E ela insiste muito nisso, né? Que esse cumprimento da lei de Deus passa, como o senhor disse aí, pelo amor ao próximo. Então ela diz o seguinte, se a nossa vontade, ela trabalha muita vontade nessa quinta morada, ela fala se a nossa vontade não se resignar à vontade de Deus, né, nós não teremos essa união perfeita, nós não chegaremos. Então às vezes a gente tá cheio de vontade, né, de fazer as coisas nossas, né, da gente exigir que os outros façam, da gente querer julgar, da gente querer culpar os outros. Mas o que ela nos alerta é que só se pode chegar a essa união perfeita que ela fala aqui, né, se a gente, caminhando, né, procurarmos com nossas forças, não tendo pressa nossa vontade, senão o que for da vontade de Deus. Aí ela diz, que união é esta para ser desejada? A união com o esposo, a união com Deus, né? Ó, que união, que venturosa alma que a ela chegou, viverá com descanso nessa vida e na outra também, né? Então ela diz que nada pode perturbar a pessoa, né? Nenhum sucesso, nada pode perturbar essa pessoa, nem enfermidade, nem a pobreza, nem a morte, a não ser de uma pessoa que vai fazer falta à igreja de Deus, né? Ou algum perigo de ela ofender a Deus ou de ela se perder eternamente. Tirando isso, nada pode fazer com que uma alma que chegue a esta união, que entregue toda a sua vontade à vontade de Deus, esta alma possa se sentir fragilizada por qualquer situação de dificuldade da vida. Olha que beleza que ela nos ensina, hein? Que caminho rico, hein? Demais. E é a obediência, né? O caminho da felicidade, né? É o caminho da obediência. E quando ela coloca, né? Mas ai de nós, quão raramente, penso eu, chegamos a ela, conquanto muitos, por se guardarem de ofender a Deus e terem abraçado o estado religioso. Imagine que nada mais lhe resta fazer. Que engano! Ficam uns vermezinhos que nem se dão a perceber, como que roeu
a era do profeta Jonas e acabam por nos roer as virtudes. E o amor próprio, a estima de si mesmo, o hábito de julgar os outros, embora em coisas pequenas, as faltas de caridade com os próximos, o não os amarmos como a nós mesmos, como isto, apesar de nos irmos arrastando e cumprindo com a obrigação a fim de evitar pecados, nunca chegamos à perfeição de aderir totalmente à vontade de Deus, antes ficamos muito longe. Olha os vermezinhos que corroem, né? Sim. Às vezes nós acostumamos no lugar onde a gente pensa que já chegou e é só parada, né? Não é ainda a finalidade da caminhada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? A vaidade, falávamos isso nas outras moradas, né? A vaidade de achar que já estamos prontos, que estamos fortes, né? E não damos a faxinazinha para tirar esses vermezinhos. Acostumamos com os nossos pecados, né? Acostumamos com os nossos defeitos, né? Muitas vezes para nós mesmos nós não temos erro, né? É sempre o outro. Então ela alerta tanto isso, né? E olha, imagine que, tornei religioso, pronto, acabou. Tô perfeito, tá tudo bem, eu tô salvo, né, do mundo, dos pecados, dos defeitos, né? E o que ela coloca é isso, independente se seja padre, lógico que ela fala aqui de maneira, né, para as irmãs, mas independente se seja padre, irmã, ou nós leigos, né? É importante todo mundo entender isso, que a gente começa, eu vou na missa todo dia, eu rezo todo dia, né? Mas o que ela diz aqui, que essa união perfeita, né, o que o padre está nos falando, são os vermezinhos que a gente tem, né, que às vezes nos impede dessa união perfeita. Quando ela fala o amor próprio, a estima de si mesmo, né? Então, olha para você ver que vermes que ela quer dizer, né? Amor próprio, né? Quantas vezes a gente tem... Eu me vejo, quando eu leio isso aqui, reflito, padre, eu falo, meu Deus, quando ela coloca como estamos longe da vontade de Deus, né? Eu olho assim e falo... Gente, esse amor próprio, a estima, como que a gente gosta da estima de si mesmo, né, dos outros nos estimarem. Às vezes a gente busca isso, procura isso, né? Mesmo dentro da vida da igreja, o Senhor sabe melhor do que ninguém, né, que está aí continuamente, né? Sabe às vezes quanto, né, se busca essa estima, né, de si mesmo, né? O hábito de julgar os outros, né? São Tiago que fala que o homem que consegue frear a língua, ele é perfeito, né? O homem que consegue frear a língua, ele é perfeito, né? Então ela fala de julgar os outros, embora em coisas pequenas, às vezes é sutil, né? É o que ela está dizendo, né? Às vezes é aquela fofoquinha, aquela coisinha pequenininha, né? Aquela estima, você viu que eu fiz aquilo ali? Você gostou daquilo que eu fiz? Né? Então, algumas pessoas que chegam, né, e falam assim, padre, tem pecado não, nunca matei, nunca roubei. Ou seja, né, simplesmente olhamos aquela questão dos grandes pecados, mas não olhamos aquilo que vai corroendo as nossas virtudes dia a dia, os pequenos vermezinhos, os pecadinhos de estimação, né? Então, é isso que ela fala, assustar, né? Não acostumar com esses pequenos vermezinhos, né? Isso é muito bonito. A falta de caridade com os próximos, quantas vezes a gente tem falta de caridade com o outro, né? A gente acaba exigindo, a gente acaba querendo que o outro seja daquele jeito, né? Que minha mãe seja daquele jeito, que o meu irmão seja daquele jeito, né? Que meu colega de trabalho erra e aí a gente não vai com tanta caridade como gostaríamos que fosse com a gente, né? Se a gente tivesse errado, né? Então ela chama muito esse alerta e ela fala lá na frente, padre, né? Ela repete muito isso. Ela diz o seguinte, né? Quanto a nós, são essas duas coisas que nos pede o Senhor. Amor a Deus e amor ao próximo. Eis no que devemos trabalhar, guardando-os com perfeição. Fazemos sua vontade e estaremos unidas com Ele.
Mas quão longe ficamos, repito, de cumprir esses dois preceitos como devemos a tão grande Deus. Olha o que ela repete de novo, né, padre? Olha, quão longe, eu repito, estamos de cumprir esses dois preceitos. Amor a Deus e ao próximo, que é o caminho da perfeição, da santidade. E ela repete, eu gosto muito dessa frase aqui, o mais certo sinal, gente, olha lá, a meu ver, para averiguar se guardamos esses dois pontos, é a observação generosa da caridade fraterna. Então ela diz, gente, que o sinal certo para a gente saber se a gente está seguindo os mandamentos de Deus, que nos leva à perfeição, amor a Deus e ao próximo, é a observação generosa da caridade fraterna. Se nós estamos sendo generosos na caridade, se a gente está tendo a caridade fraterna com o outro, com o irmão, aí sim, né? É nisso que Deus quer nos colocar, no amor ao próximo. Sem esse amor, sem essa caridade fraterna, a gente não consegue chegar à união perfeita com Deus. E convencei-vos, diz ela, quanto mais vos virdes aproveitada no amor próprio, mais tereis aquele que é o amor de Deus. Aí ela fala, você sabe a razão disso? É tão grande o amor de Deus para com os homens, que em paga do que tiverdes a eles, ele fará crescer por 1000 maneiras o que temos por sua majestade. Disso não duvide. Então ele diz, o que ela quer dizer com isso? Olha, a gente tem que se convencer que quanto mais eu amo meu irmão, quem está perto de mim, as pessoas, mais Deus em retorno vai fazer crescer o meu amor por ele. Né? Olha que interessante, né? Então, é aquele negócio, o outro é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, é esses mandamentos, né, que Jesus nos fala, o maior, amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, ela bate muito nisso daqui, né? E como é que está a nossa caridade fraterna, né? Essa pergunta, né, que nós poderíamos nos fazer nessa quinta morada. Como é que está esses vermezinhos no meu coração e na minha vida? Vamos olhar para o nosso procedimento. Como é que eu estou falando dos outros? Quando os outros erram, como é que eu me comporto, né? Como é que eu me comporto quando alguém elogia alguém? Será que eu fico chateado quando eu ouço elogio do outro colega da igreja, do trabalho? Será que eu me alegro com o elogio ao outro, né? Será que a minha caridade, ela está fraterna mesmo, né? Então, esse capítulo, gente, nos faz olhar para dentro de nós e olhar para o nosso comportamento, né? Que é o que ela está colocando aqui. Não é isso, padre? E olha interessante quando ela coloca aqui, né, mais adiante aí do que você falou, terá sido algum surto da imaginação, que é este o terreno onde o demônio arma seus assaltos e emboscadas, e as mulheres e pessoas faltas de doutrina poderá enganar muito, porque não sabemos distinguir entre as potências e a imaginação, e ignoramos 1000 outras coisas que ocorrem na vida interior. Né? Então, os assaltos, né? Os roubos, e a gente não vai percebendo, né? Depois, eu falo que não tem coisa pior do que a gente ver pessoas de oração, elas rezam, mas com a vida tão amarga, com tanta, né? Aí vamos lembrando desses roubos aqui, ó. Né? Então isso é muito profundo, esse conselho de Teresa d'Ávila, né? E depois quando ela fala aqui, e quando eu vejo certas pessoas muito curiosas de saber qual o grau de sua oração, e tão encapotadas quando estão nela, que dir-se-ia, não se ousam mexer nem formar pensamentos com medo de perder alguma migalha de gosto e devoção. Vejo que entendem pouco do caminho por onde a união se alcança e pensam que o essencial está nessas exterioridades. Esse é forte. E ela continua, não, irmãs, não é assim. Continuando o que o senhor está lendo aí, obras quer o Senhor. Olha o que ela fala, é sua vontade, filha minha,
que se vês uma enferma a quem podes dar algum alívio, não tenhas receio de perder a tua devoção e te compadeças dela, né? Então não tenha receio e te compadeça da enferma, diz ela, né? Porque é mais importante a enferma que está doente do que a tua devoção. Olha para você ver o que ela fala, né? É porque essa é a verdadeira união com a vontade de Deus. Se vires louvar muito a uma pessoa, alegra-te muito mais do que se te louvassem a ti. Então, se você vê alguém louvando, elogiando uma pessoa, você tem que ficar alegre, feliz. Você não pode dizer assim, mas ela tem aquele defeito, né? Mas é assim, mas também ela é assim, né? Não é assim, gente, que Santa Teresa está nos ensinando. Ela fala que aí a gente tem que ficar alegre, feliz, né? Mais do que isso, né? E ela fala o seguinte, isso é fácil para quem é humilde, ela escreve aqui, pois até sente confusão quando se vê louvar. Então ela fala, quando a pessoa humilde, quando a gente louva ela até sente confusão, né? Porque ela não sabe nem como agir. Em vez de estufar o peito, né? Sentir tal, né? Ô, Jesus, ajuda a gente. Padre, eu achei interessante isso que o senhor leu, e também, para completar, ela fala assim, eu gosto algumas vezes de ver certas almas que na hora de oração sente desejo de ser abatidas publicamente por amor a Deus, falando, eu sinto, Senhor, eu quero, manda a perseguição, eu te amo. E depois cometem uma falta pequenininha e fica querendo encobri-la. E Deus nos acuda quando são acusadas do que não fizeram, né? Que elas vêm com tudo para cima da gente, entendeu? Vem com tudo para cima da gente, né? Porque elas não fizeram aquilo, foram acusadas. Então, a gente tem que pensar assim, não foi de fato verdadeira determinação da vontade, pois quando esta é real, gente, é muito diferente. Fala Teresa, determinação da vontade, né? Ela tem uma frase que ela fala, determinação determinada, né? Para falar da determinação da vontade, né? Então hoje tudo está na vontade, né? Hoje Teresa está trabalhando muito à vontade, né? É aqui na vontade que tudo acontece, né? Aqui que acontece, se a nossa vontade se unir à vontade de Deus, a gente matar o vernizinho do amor próprio, a gente está caminhando nessa quinta morada, gente, né? E ela fala que ela antes, né? Ela falava para pedir duas coisas somente: o amor a Deus e ao próximo, né? Sim, sim. Pedir duas coisas só. Tem hora que nós temos tanta lista, né? Tanta lista. E o pior é que muitas vezes aquilo que a gente pede tanto a Deus e Deus nos concede, em determinados momentos nos torna tão mesquinhos, né? Aí a gente vê essa questão de Teresa d'Ávila, né? Peça o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é vida interior. E muitas vezes essa vida interior, como os nossos sentimentos, como os nossos sofrimentos, eles são vividos muitas vezes no silêncio, né? É a ação silenciosa, é o bem silencioso, o bem que não faz barulho, o bem que não se autopropaga, o bem que não é autopromoção, não é merchandise, né? Não é marketing. É simplesmente ação. E ela falava ali das pequenas ações, né? Não deixar de fazer as pequenas ações. Tem hora que é tão simplesinho, né? Tem hora que é ajudar alguém a atravessar a rua ali. É isso. Tem hora que é ceder um lugar. Tem hora que, né, é bonito demais essa questão de pedir duas coisas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ou seja, sozinho a gente não dá conta. Não é esforço humano que nos vai levar ao amor ao próximo. Amar o próximo é a coisa mais difícil que tem. Porque não é gostar, é amar. Né? Nós não somos obrigados a gostar, mas amar é o nosso dever. Não é gosto, porque o gosto divide, né? O gosto divide, o gosto distancia. Agora, o amor não. Amor dói, amar sangra. Não é romantizado, né? Não é aquela questão romântica, não.
não é o amor, é o amor concreto, é ali, né? Então, ela fala, pedir ao nosso Senhor que vos dê perfeitamente o amor ao próximo e deixai agir sua majestade. Ou seja, só peça e E deixa deixa Deus Deus. agir. E interessante que ela fala uma coisa concreta também que me chama muita atenção. Ela fala assim: também o senti como se fora nossa alguma falta que vimos nela e procurar encobrir. Ela está dizendo para as irmãs assim: se você viu a falta em alguém, pensa que essa falta do outro, esse defeito do outro, é seu, né? É seu. E procura encobrir, não procura ficar falando, né? Não precisa ficar expondo, né? E olha para você ver que nível que ela chega. O que é o normal nosso de ser humano, né? Viu alguém faltou, errou? Aí, ó, fez errado. Tornar Aí, ó, público. você... Tornar público, Tornar escancarar, público. tornar Escancarar. público a fraqueza do outro. Precisamos tornar público a fraqueza do outro, né? Então ela chega a falar isso, né? Da mesma forma como nós encobrimos as nossas pequenas faltas e nós não A gente quer... saímos gritando publicamente quais são elas, né? Ela pede, olha, não torne público o erro do irmão. Não torne público o erro do irmão. Não é? Então, você imagine se todos nós, por isso que eu falo, o maior desafio é ser cristão, porque muitas vezes o nosso cristianismo é muito o externo, é a cruz, é a blusa, né? Não é a mudança, como Jesus falava tanto do interior, né? Olha, sepulcro caiados por fora, né? Mas por dentro, a questão do copo, né? Então, não preocupais tanto, mas por dentro estáis. Então, essa visão deste cristianismo profundo. Isso é difícil. Nossa, é complicado. E tem hora que, como ela fala, esse vermezinho, a fofoca, né? Essa questão, Julgamento. o saber da vida do outro, né? O quanto isso nos instiga, o quanto isso nos dá prazer. Porque o pecado é prazeroso, né? O pecado é prazeroso. E o da língua, então, é uma beleza, né? É uma beleza. E aí, você vê nessa ideia, né? Igual o senhor falou, de louvar e elogiar o outro e ficar alegre que as pessoas elogiaram o outro, né? E pegar a falta do outro, em vez de tornar público, eu dizer que a falta é minha, né? Quer dizer, então, se você está numa situação, um ou outro, o outro falhou, você dizer, não, mas eu falhei porque eu também não te disse isso, eu também não fiz aquilo, trazer a falta para você e não expor a falha do outro, a fraqueza do outro. Isso é uma coisa, ela diz assim, olha, pois se haver caridade, eu vos prometo, não deixareis de alcançar de sua majestade esta divina união. Vou ler de novo. Se houver caridade, eu vos prometo, não deixarei de alcançar de sua majestade, esta divina união. Se essa virtude vos faltar, olha lá, gente, importante para nós. Se essa virtude da caridade fraterna nos faltar, ainda que tenhamos devoção, contentamentos, alguma suspensãozinha na oração de quietação, de modo que logo vos pareça haver atingido o cume, estiver tudo feito, crede-me que não chegastes a esta união. Então, suplicai a nosso Senhor que vos dê perfeitamente o amor ao próximo. E, como o senhor disse, deixai agir sua majestade. Então, gente, olha, não adianta, se a devoção que a gente tiver, o contentamento, a oração maravilhosa, ela fala até em suspensão, né, na oração de quietação, naqueles momentos de gozo, de consolo, se nós não tivermos a caridade fraterna. Ô padre, eu não sei o que todo mundo está assistindo, tá aí, mas se eu tiver só eu e o senhor aqui, eu ia aproveitar e ia falar assim, padre, me confessa. Eu tenho um monte de coisa para falar. Não fala não. E aí eu teria também que procurar outro padre para confessar rapidinho. Mas olha bem como ela fala aqui. A nossa natureza, ela é propensa ao egoísmo.
ela é propensa. A nossa, olha bem aqui quando ela fala aqui, olha bem aqui. Contrariai vossa vontade, para que se faça em tudo a das irmãs, ainda com prejuízo de vossos direitos. E tem hora que nós não sabemos perder nada, né? Nós não fomos educados para perder. Aí ela chega e fala aqui, esquecei-vos de vosso próprio bem para buscar o delas, por mais que isso contradiga a vossa natureza. Procurai tirar o trabalho ao próximo e tomá-lo para vós, quando se oferecer ocasião. Não penseis que não vos haja de custar algum esforço. Não é, eu estou amando, vai amor ao próximo. Você chega lá, aí você vai ver que o amor ao próximo vai passar pela morte das suas vontades, pela superação de tantos e tantos obstáculos para chegar até o irmão. Quantos obstáculos, né? Quantos distanciamentos existem no que está perto de nós, né? E o perto com as suas distâncias. Nem espereis achar tudo feito. Tudo feito. A gente gosta de receita, né? Ô, padre, me dá uma receita para que eu possa ter uma vida de oração, me dá uma receita para né? A gente gosta de receita, da coisa que já está pronta e não tem nada pronto. Existe o caminho, como ela disse aqui, o caminho, né? E aí depois ela fala que olhai quanto custou a nosso esposo o amor que nos teve, pois com o fim de nos livrar da morte, sofreu a morte penosíssima da cruz. Mas aquela questão do amor, porque amor não faz o outro sofrer. O amor você pode até sofrer. É como Cristo fez, né? Não fez ninguém sofrer, mas ele sofreu. Sofreu, E muito. Então é isso que ela está falando. É o verdadeiro amor. Amor que faz o outro sofrer pode ser tudo. Menos amor. Engraçado, me lembro, tem a passagem que Jesus fala que é preciso se violentar para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é dos violentos, né? E aí os fracos os fracos não. Então eu me lembro que uma vez andando com Dom José no carro, vinha da comunidade ES, Dom José, a gente falando das irmãs do Carmelo, ele usou a seguinte expressão: aquilo ali é forçar a natureza, é violentar a natureza, porque ninguém foi criado para aquela vida que elas criaram, é forçar a natureza, né? E me lembro, não é? É forçar a natureza. Então, o que é? Por que é violento o reino dos céus é dos violentos? É aquele que trabalha a sua vontade, que para nós a gente queria tudo, que todo mundo servisse a gente na hora que a gente quisesse, fizesse nossas vontades. Desde criança a gente não tá, né, assim, não é? Da birra. Mas o que Deus fala? O que Jesus fala? O reino dos céus é daqueles que se violentam. Aqueles que buscam trabalhar o seu interior, a sua vontade, que buscam, né, isso aqui que você está falando, às vezes a gente não quer perder, busca aceitar a derrota e fazer como ele fez. Então, é esse o chamado, né, que hoje Santa Teresa fala. E ela diz, né, vamos pedir a Deus que nos dê perfeitamente o amor ao próximo, vamos pedir. Então, ela insiste nisso, né? Então, vamos para o capítulo 4. Vamos. Então a gente fica no... Não é? 4 e 3. Hoje dava um 3 maravilhoso, entendeu, Padre? Mas vamos pro 4, né? Vamos pro 4. Ó, já tem um monte de gente falando aí que você vai precisar de uma filhinha aí, um monte de gente querendo confessar já. Vai fazer a filhinha lá no Rosário. Depois do intervalo da missa. Não é? Bom, nesse 4º capítulo eu gosto muito, ela vai falando, né, e comparando, ela fala dessa comparação com o esposo, né? Ela diz nesse 4º capítulo, gente, já muitas vezes tereis ouvido dizer que se desposa Deus espiritualmente com as almas, desposa, né? Então por isso tem aquela música Belíssimo Esposo, né, que muita gente gosta, né? Bendita seja a sua misericórdia que se quer humilhar tanto, né? Ela fala, grosseira é a comparação, mas outro não acho que tão bem me dê a entender essa verdade como o sacramento do matrimônio. Então ela quer dizer que é da mesma forma, embora seja grosseira, distante, mas o que ela acha mais perto dessa união com Deus é o sacramento do matrimônio.
embora ela diz que é de modo diferente, é espiritualmente, nada corpóreo, né? Tudo aqui é amor com amor. Suas obras são limpidíssimas, delicadíssimas e tão suaves que a língua humana não as pode explicar, mas o Senhor as sabe dar muito bem a sentir. Ou seja, que aquele que ele busca, né, como esponsar, né, desposar, né, sabe muito bem o que sentiu, né, porque Deus faz essa união, como no sacramento do matrimônio, né, como se fosse um só, né, como Jesus diz, ó Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, né. Então, esse é o chamado da quinta morada, né, para chegar nesse... Ela chama muita atenção ao ativismo, né? Às vezes nós temos que ser como pomba, né? Ela fala sobre a pombinha, que Sim. ela toma o seu assento, e não como aquela mariposinha que produz muito, está sempre fazendo bem a si e aos outros, mas não para, porque não acha seu verdadeiro repouso. Então, como que nós precisamos encontrar o nosso lugar de assento? A mariposinha inquieta, que faz o bem, que tá disponível, aquela questão toda, mas nunca para, né? Lembra de novo que você falou de Marta e Maria? Marta e Maria. Ô, Vânia e Ju, que tá perguntando, a live fica salva, tá? Todo mundo perguntando para deixar a live salva. O Padre Fernando deixa salva aí no IGTV dele. Eu acho que ele coloca no YouTube também, né? Mas fica aqui no IGTV, tá? Fiquem tranquilos, viu? Vocês vão poder passar para os outros e assistir de novo, tá? Então, ela fala assim, ó, como efeito, fica a alma tão enamorada que faz de sua parte o que pode para não se desfazer tão divino desponsório. Ela diz assim, Deus nos leva, quando ele vem até nós, nessa quinta morada, nessa união quase que perfeita, que é como se ele fizesse uma entrevista conosco, diz ela. Mas uma entrevista que parece que é um brevíssimo tempo. Mas ela fala, que coisa maravilhosa, né? Que a alma fica tão enamorada que a alma não quer sair, que a alma não quer nem voltar mais para esse mundo, para as coisas, né? A alma fica enamorada, né? Mas se chegar a descuidar-se, pondo sua afeição em alguma coisa fora dele, perderá tudo, inclusive as graças recebidas, né? Então, apartai-vos, né? Não se descuideis e apartai-vos da ocasião. Como não passou de uma entrevista à comunicação com Deus, andará o demônio a combatê-la com grande afã, procurando impedir o desponsório. Então, o que o inimigo de Deus quer? Impedir que nós façamos essa união perfeita com Deus. Então, Deus fez com a gente o quê? Uma comunicação na oração, nesta união perfeita. Mas ainda não chegamos ao cume, né? E aí o inimigo fica ali a quê? A rodear. Por que o inimigo fica a rodear, gente? Imagina. Porque ela diz o seguinte, ela diz que os mártires alcançaram milhares de conversão, milhares, e muito mais para louvar a Deus. Veja o que fez uma donzela como Santa Úrsula, né? Santa Úrsula. Santa Úrsula, para vocês terem uma ideia, ela levou consigo, ela foi mártir no século IV, levou consigo, gente, 11.000 virgens companheiras para o céu. Estou falando 11.000, né? Então, como elas... Uma vida só, né? Uma vida só. Uma vida só. Né? Mártir levou 11.000. Então, o que o demônio sabe? Você está começando Deus fazer união com você, de uma maneira mais profunda, ele quer arrumar ocasião para você. Por quê? Porque ele sabe que o seu desenvolvimento nessa relação com Deus pode levar o quê? Pode levar a salvar outras vidas, outras almas. Então não pensa que a gente está seguro, que está tudo bom, né? A gente tem que andar vigilantes, né? Igual aquelas virgens, né? Lá das lâmpadas, né, padre? As virgens das lâmpadas que já andavam com óleo, com as prudentes, né? Sobreaviso, né? Ela coloca de sobreaviso. De sobreaviso, né? Como é que tá nossas lâmpadas? Será que tá com óleo, tá prudente, ou nós estamos esperando, vai demorar a vir, vamos fazer outras coisas, né? Então, uma das coisas que a gente tem que se perguntar, né? Porque é muito bonita essa união, né? Muito bonito.
ela fala quantas presas arrebataram São Domingos, São Francisco, outros fundadores de ordem, e ainda hoje o Padre Inácio, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Então ela fala, olha, cuidado, minhas filhas, diz ela, já temos demasiado amor a nós mesmos, a mesma circunspecção para defender os nossos direitos. Oh, que engano tão grande, né? O Senhor, por sua misericórdia, nos dê luz para não cairmos em tão dispensas trevas, né? Então, olha para você ver, ela diz, né? Mesmo assim, cuidado. Por mais que você esteja atingido esse nível, né? A gente já tem demasiado amor a gente, né? Ao defender os nossos direitos, né? E Deus quer tanto. Falar nisso, eu assisti esse domingo agora com Eliane, minha esposa, assistimos o filme de Santo Inácio. Se vocês não assistiram, eu recomendo, maravilhoso, tem no YouTube. O filme de Santo Inácio, dos exercícios espirituais, da conversão de Santo Inácio. Nossa, maravilhoso, vale a pena, né? Muitos aí já disseram que tinham assistido, que o Padre Fernando indicou o filme, né, de Santa Teresa e de Edith Stein, mas vale a pena vocês verem Santo Inácio, porque ela tem muito de Santo Inácio aqui nessa questão do discernimento espiritual, vale a pena, tá? Santo Inácio e Loyola, tá? O filme no YouTube. Né? Uhum. E olha que interessante aqui, a vaidade, o acreditar nas suas próprias forças, né? Quando ela fala aqui, isso já, com efeito, não há clausura tão estreita onde o inimigo não possa entrar, nem deserto tão apertado onde deixe de ir. E outra coisa quero ainda dizer-vos, talvez assim o permita o Senhor, para ver como se porta aquela alma a quem determinara sua majestade pôr como facho que desse luz a outras. Se há de ser ruim, mais vale que o seja nos princípios, do que mais tarde quando prejudicasse a muitas. E ela fala que precisamos pedir sempre a Deus, quando oramos, que nos tenha de sua mão e pensar muito continuamente como cairemos logo no mais profundo abismo se ele não nos assistir, pois é a pura verdade e jamais cometamos o desatino de confiar em nós mesmas. Não acontece comigo. Porque não sei o quê. Isso é só porque, né? Fulano não reza, fulano não vai não sei aonde, eu tô aqui na igreja, eu tô indo pra lá. E ela fala, não há caminho tão estreito onde não possa estar. E aí ela tira uma dúvida, ela fala o seguinte, espera ainda, se eu falei, ela dizendo, né? Se uma alma está tão unida com a vontade de Deus, nessa morada, igual eu tenho dito, em que nada quer fazer a sua própria, como pode ser iludida? Ela pergunta, né? Por onde consegue entrar o demônio perigosamente para perder a minha alma, se estáis tão apartadas do mundo e vivei os sacramentos com frequência, diz ela. Olha o que ela responde, achei muito interessante, né? Grande foi a misericórdia de Deus para conosco, né? Mas quando vejo, como já vos disse, que estava Judas em companhia dos apóstolos, e tratando sempre com o próprio Deus, ouvindo suas palavras divinas, eu entendo que não há segurança nesse mundo. Olha que interessante, gente, né? Então ela diz, por causa disso, olha Judas, ele andava na companhia dos apóstolos, tratava com Deus, ouviu suas palavras divinas, como que eu posso achar que tem segurança nesse mundo? Como eu posso achar que não preciso de mais nada, né? Então ela diz, se uma alma se mantivesse apegada sempre à vontade de Deus, claro, ela não se perderia. Mas intromete-se o maligno, com os enganos muito sutis, sob a aparência de bem, e vai apartando do divino querer em coisas mínimas, e metendo em outras que lhe persuadir de não serem más. Deste modo, de pouquinho a pouquinho, lhe obscurece o entendimento e enfraquece a vontade, fazendo crescer nela o amor próprio, até que de queda em queda vai essa alma se apartando da vontade de Deus e apegando-se à sua própria vontade. Olha para você ver, né?
Então, o inimigo, como diz São Pedro, vive como leão a rugir, né? Procurando ocasião de pegar alguém e vai colocando ali, não, isso não tem problema, não pode falar mal de fulano, não deixa isso para depois, e vai fazendo de pouquinho em pouquinho, a nossa vontade esfria, a nossa alma fica fria, frígida, né? A gente fica com a vontade esfriada, e aí o que acontece? O entendimento obscurecido, volta tudo a crescer em nós o amor próprio. É simples crescer o amor próprio em nós. Simples, né? Fácil, se a gente não tomar cuidado. Demais. Teresa Dávila. Esse é... Jesus. Mas é muito bonito, né? Como que ela vai, como que é humano, né? Ela vai trabalhando essa questão do passo a passo. Isso é muito interessante, Teresa Dávila. Aí ela vai, né, e coloca aqui: é preciso cada um de vós examinar se vai melhorando ou diminuindo em qualquer delas, especialmente no amor de umas com as outras, no desejo de ser tida pela menor e na perfeição das obras ordinárias. Tem hora que a gente fica tanto procurando o extraordinário e a gente caia no ordinário, né? O amor enfraquece nas pequenas coisas, né? A gente erra muitas vezes nas pequenas coisas, no ordinário ali. Se pensarmos bem e pedirmos luz ao Senhor, logo veremos o lucro ou a perda. Quando São Paulo ele fala do discernimento dos espíritos, né? Sim. Saber se vem de Deus, do demônio, mas tem também o nosso, né? Quando ela fala isso, a vontade. Vontade própria. Existe, né? Ali o humano. O humano nosso, né? O humano, né? Nem sempre é do maligno e nem sempre é de Deus. Às vezes é a nossa vontade, a nossa história de vida, né? Lógico que o mal pode usar disso, a imaginação, né? Pode usar os nossos pensamentos, mas nós temos o nosso lado, né? O lado humano, da vontade. Padre Fernando, tem... desculpa, pode ir. E quando ela fala dos 1000 avisos interiores, e é verdade, né? Quantos avisos interiores o Senhor... Por falar da moção, né? Muitas vezes, né? Essa moção do Espírito. E como que Deus vai nos dando esses avisos interiores da nossa sequidão, das nossas perdas, né? Ela fala que logo veremos o lucro ou a perda. E quantas vezes nós insistimos no erro sem saber, né? Aí, sem pedir a luz, né? Para ver o lucro que a gente ganharia, né? O lucro do silêncio, o lucro do amor, o lucro da renúncia, né? Tanta coisa e às vezes tem hora que ganhando a gente perde tudo, né? É verdade. E perdendo a gente ganha tudo. É isso aí. Tem hora que Por isso que ela fala... Só 10 minutinhos, Gregório. Vamos terminar isso aqui para a gente programar a próxima, que são 11. São 11, nós temos muito, né? Olha, andemos com grande temor que, sem dúvida, algum assalto nos quer tramar o inimigo. Andemos com grande temor, né? Então, o temor, né, é muito importante, né? Então, a gente tem que andar com temor a Deus para que a gente não possa cair. Gente, é muito importante, olha, quando isso tudo que o Padre Fernando leu e a gente está lendo, quando ela fala de ter tido como a menor, vocês já ouviram falar na revisão de vida? Santo Inácio, e que Teresa também fala disso, da revisão de vida. A revisão de vida que você pode fazer durante o dia à noite, antes de você dormir. Faz uma revisão do seu dia, que palavra que você falou que magoou o outro, que atitude que você falou. Santo Inácio até fala da revisão da vida inteira, né? Que é você rever a sua vida toda, desde o seu nascimento, né? Diante de Deus, né? E revendo momentos, né? E fazer essa revisão mesmo de vida, né? Então, isso é um exercício espiritual. E nós, penso eu, que um bom exercício para nós, nesses dias, vocês que estão acompanhando as moradas, é fazer essa revisão de vida diária à noite, né? À noite, se você fizer isso diariamente, você vai começar a perceber e pedir perdão a Deus, porque às vezes é uma palavra que eu falei, um defeito do outro que eu exaltei, né?
uma caridade que faltou com outra, até às vezes dentro de casa. Então isso vai nos ajudar o quê? Vai nos ajudar a ir percebendo, né, nas pequenas coisas, como o Padre Fernando leu e está falando tanto aí, nas pequenas coisas, né, como que nós podemos crescer a caridade fraterna, né? Então, revisão de vida, né? Porque o que ela fala, prestai atenção à caridade fraterna, andai atenta a isso, né? Andai atenta a isso. Então, eu acho que é muito importante, né? Mas é isso, padre, né? Eu acho que estamos fechando aqui, né? Mais um aqui, né? Uhum. E ela encerra, né? Preza a sua majestade, mereçamos prestar-lhe algum serviço, sem tantas faltas como sempre temos, ainda mesmo nas boas obras. Amém. Aí, vamos só... a sexta morada, eu acho que nós vamos ter que dividir assim, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, porque 2 capítulos, 11 capítulos... Gente, 11 capítulos, gente, imagina, viu? Nós vamos fazer o quê? 2 capítulos por vez, né? Então, continuamos nisso. Então, tá. 2 e no último a gente faz 3, já tá mais acostumadinho, né? Os 3, talvez o último 3, né? Tá, então vamos gastar 5 capítulos aí, né? Vamos gastar 5 lives para fazer o 6º capítulo, gente, né? Olha lá, ó, pessoal, olha aqui o kit de Santa Teresa que vocês podem ganhar. Esse livro tá aqui encapadinho, tá vendo esse livro? Vem com as coisinhas dela, tá vendo? Tudo bonitinho, né? Essas coisinhas aí, o kitzinho aqui, ó, com esse daqui, que é o mapa do Castelo Interior, e vem com outro livro que é Prática da Presença de Deus. Esse kit pode ser seu, né? O que você tem que fazer? Igual nós colocamos no início, né? Por final que nós vamos sortear, eu e o Padre Fernando, mas você pode ganhar, você tem que fazer aquele esqueminha de oração e mandar para nós, igual a gente colocou lá, mandamos para vocês, né? A gente pode até repetir, enviar de novo, para quem não saber como né? Vou pedir o Padre Fernando ver se ele coloca aí também no Instagram dele, para quem tiver dúvida, né? Saber como é que é o esqueminha, porque vocês vão ter que rezar em casa, né? E mandar para a gente, fruto dessa oração, para vocês concorrerem a esse kit completo de Santa Teresa. Mas todas as vezes que vocês comentarem a live, né? Vocês vão estar concorrendo a um livro espiritual, O Jardim Celestial Perfeito. Então hoje nós vamos para o sorteio aqui, né? Vamos ver quem vai ganhar. Kátia Elaine ganhou hoje, né? Tá aqui, não sei se ela tá por aí, tá? Kátia Elaine fez um comentário lá. Os comentários estão extensos, maravilhosos lá, viu, padre? Muito bons. Então, Kátia... Nos comentários bonitos, assim, de gente, você vê que tá mexendo mesmo com a vida, né? Então, Kátia ganhou, Kátia. Se você não tiver aí, depois eu procuro vocês. Se tiver, dá um oi pra gente aí. Uhum. Tá bom? Então, a gente vai estar entregando para você aí na semana, tá bom? E aí, é só vocês comentarem, lembrando que a live fica no IGTV, que é aquela da televisãozinha. Ah, ela tá aí, a Kátia. Kátia, parabéns, viu? Ganhou, viu? Você ganhou, depois você me passa o endereço. Kátia, ela ligou hoje, falando que estava rezando para a mãe, que a mãe está internada, ela perguntando. Obrigado, viu, Kátia? Ela hoje, eu estava lendo lá, ela mandou a mensagem. Muito obrigado, Deus abençoe. E proteja. Amém. Eu acho que o senhor vai ter que terminar com a oração para nós, né? Uma bênção aí. Isso. Aí nós... quinta-feira, começamos a sexta morada, mas vamos pro capítulo. Suzete colocou aqui, até o Natal a gente acaba. Antes, Suzete. Saudade sua, Suzete. Padre Raimundo estava aqui também. Deixa eu ver aqui, só deixa aqui, Lailane. Ei, Mari, não deixe acabar, está muito bom. Jus Pena, fazer oração amorosa, Marlene, Dalciene Almeida, Vânia de Leiva, Vânia, meu xará Nando Ribeiro. Olha, nossa, que coisa boa, muita gente, graças a Deus, participando conosco. Padre Raimundo, olha, Maria Isabel, tá aqui também, lá, uma grande parceira lá do Colégio Alegria de Viver, Terezinha,
Kátia já está colocando, já assisti, deve ser o de Padre Inácio. Ou Padre de Santo Inácio, Inácio. Santo Inácio. Santo Inácio. Padre Inácio. Padre Inácio é do Ita, né? É tão Já se falou de forte o santo. Padre Inácio aqui que a gente acaba. Oh, meu Deus do céu. Não é de Padre Inácio, não é de Santo Inácio. De Loyola, isso. Mas o de Padre Inácio também dá um filme Dá muito bom? bonito. Dá, E, dá. e cômico também, viu? É, Não é? Ele é muito você engraçado. imagina, com aquela barbona que ele tá hoje, lá ali. Oh, Jesus. Tá aqui. Padre, salva essa live. Vamos salvar sim. Marcos, oi, Danilo. Um grande abraço a vocês dois. Ah, que bênção. Rose, Ilma, Marlene, Beatriz, Tininha. Olha que coisa boa. Então, que Deus, né, nos dê essa... Fazer igual Teresa d'Ávila. Vamos pedir o amor a Deus e ao próximo, né? Então, pedir a Deus que nos conceda essa graça hoje. Então, colocando o nosso coração na presença de Deus, pedindo a Ele que nos faça entender os sinais interiores, os avisos interiores que Ele tanto nos concede e que possa também nos dar essa graça, dilatar o nosso coração, ensinar o nosso coração a via do amor e que nós possamos pedir também a Deus essa graça de muitas vezes renunciar ao nosso querer, renunciar às nossas vontades para chegar, para fazer a vontade do próximo. Permitir ser ponte e não obstáculo na vida de ninguém. Que sejamos ponte, que possamos também iluminar a vida de tantos. Então que a sua vida seja uma vida abençoadora, que através da sua vida Deus possa abençoar muitos e muitas pessoas e muitas vidas. Então, que Deus possa falar forte ao seu coração e que você possa sentir mesmo a sua presença. Deus abençoe você, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Fiquemos em paz. E até quinta-feira que vem com a nossa sexta morada. E sexta. Parte 1. São 2 capítulos, né? São 11 Sim. moradas. E para chegar na 7ª, né? Então, então vamos. Quem sabe a gente vai... Na 7 a gente avança mais um pouquinho, né? Amadurece mais um pouquinho. Não é verdade? Quem sabe na 7ª não tem um retiro, né, padre? Verdade, se Deus quiser, não é? Que, nossa, pedir a Deus aí que abençoe tantos corações aflitos, né? Sim. Que Amém. Deus transforme essa tristeza que nós estamos vivendo em fontes de alegria. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Amém. Gregório. Obrigado, padre, viu? Obrigado. Deus abençoe, viu? Mas ainda tá... enquanto não encerra aqui o último dia, a gente não vai embora. Só tô esperando tem gente aqui, colocando aqui, ó, palminha. Chega. Tem gente colocando palminha. Foi demais essa morada, uma bênção. Vânia colocou. Laiane colocou, sim, o retiro. Mariazinha colocou, espera, eu preciso estar aí. Marizinha colocou, Kátia, retiro, mano, olha, a turma tá, amém, viu? Olha aí, ó. Muita gente acompanha eu vejo aqui toda quinta, são fiéis aqui, viu, padre? Acompanhando, que bênção, viu? Que bênção, gente, viu? Um abraço, tchau.
Fiquem com Deus, que Deus abençoe e que a ternura de Deus nos alcance e que nós possamos escutar esses avisos interiores. E o maior deles, nós não estamos sozinhos. Você é muito importante para Deus e também para nós. Até quinta-feira.